Ocupando a tribuna, eminente Senhor deputado presidente, Comandante Dan. Caros colegas aqui presentes, aqueles que nos acompanham por intermédio das diversas mídias, redes sociais, no contexto geral, minha continência na paz do Senhor Jesus. Me uno aqui a tantas outras falas já feitas pelos nossos colegas em relação ao nosso ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, enfim, há uma referência para o estado do Amazonas no contexto político, o nosso governador Amazonino Mendes. E meu nobre deputado Rosenha, ouvindo aqui um pouco da síntese histórica do governador Amazonino Mendes, Coronel Otávio Júnior, o acompanhou durante longas jornadas, me recordo de grandes desafios. Me lembro que no ano de 88, ao retornar da Academia Dom João VI, estava o governador Amazonino Mendes, e havia sido implantado a nossa cavalaria, como já citou aqui o nosso deputado Rosenha, e fui convidado para estar ali servindo naquele quartel inovador para o estado do Amazonas, mas preferi trilhar outros caminhos devido às minhas vocações próprias no contexto do combate à criminalidade. E apenas para materializar toda essa história aqui já lida, sigo aqui, apoio a propositura feita pela nossa querida deputada Mayra. Lembro que, estando ali em Parintins, em diversas operações, ainda constava no bombódromo, o nome Amazonino Mendes. E realmente é digno e é justo fazer essa menção a ele. Mas também apresento aqui, presidente, solicito o apoio dos nossos colegas, um projeto de lei que modifica a denominação da nossa Universidade do Estado do Amazonas para que passe a ser denominada Universidade do Estado do Amazonas Amazonino Mendes. Deixo aqui de entrada nesse projeto de lei. A Universidade do Estado do Amazonas é uma universidade que representa um marco histórico para o nosso estado, potencializa a educação no estado do Amazonas e oportuniza aos amazonenses poder estar ali realizando diversos cursos de graduação e, enfim, pós-graduação, enfim, em nível superior. Muitas outras oportunidades são oferecidas por intermédio da nossa Universidade do Estado do Amazonas. Sigo aqui, queridos amigos, e a vocês que nos acompanham, fazendo também hoje uma menção bem especial ao Dia Mundial do Rádio. Quero, em nome da Rádio Boas Novas, parabenizar a todas as rádios, inclusive a nossa Rádio Aleã, que segue propiciando informação de qualidade à população do estado do Amazonas. As rádios que até pouco tempo se dizia que estavam fadadas ao fracasso, as mídias convencionais estavam fadadas à falência, elas estão durando na ação, estão mostrando que tem espaço na comunicação e que a informação, ela sempre será um produto de consumo oportuno cotidianamente para a nossa população. Então, eu quero fazer referência aqui ao Dia Mundial do Rádio, em nome da Rádio Boas Novas e da nossa Rádio Aleã, parabenizar a todas as rádios do estado do Amazonas. Esse fim de semana, queridos, eu estive lá no município de Presidente Figueiredo,
conforme havia dito que lá estaria. E me desloquei de Manaus até o quilômetro 134 da da BR-174. E ali, no ramal chamado Micade, nós fizemos esta agenda de conversa com a comunidade. Ali naquela localidade, entrando no ramal da Micade, no quilômetro 22, existe uma comunidade chamada Nova União 2. E no ano de 2019 eu tive a oportunidade de conhecer a realidade daquela comunidade bem a fundo. E começamos então a implantar um projeto que nós denominamos ali de Semeando Amor. E esse projeto, ele passou a beneficiar uma família que estava ali, eu digo sempre, escravizada pelos atravessadores, que dependia do atravessador para poder comprar os insumos para produzir alimento para a própria comunidade e aquele alimento ou os produtos que são oferecidos, as verduras que são oferecidas e que chegam às nossas mesas aqui em Manaus e em diversos locais no estado do Amazonas. Mas eles estavam ali escravizados, não conseguiam plantar. Quando colhiam, precisavam vender a colheita, a sua produção, por um preço inferior ao preço de mercado, porque o produtor, ele fica dependendo desta necessidade de uma boa política de produção rural. E chamei atenção ao longo desse período, tanto ao governo municipal de Presidente Figueiredo, como também procurei interagir com o governo estadual. E agora, estando aqui nesta casa, eu trago a problemática que identifiquei ali no município de Presidente Figueiredo a conhecimento de todos, não no sentido de fazer aqui a crítica pela crítica, mas no sentido de poder identificar problemas, mas propor soluções, porque a nossa iniciativa, ela gerou solução e gerou independência àquela comunidade e àquela família. Se a iniciativa de uma pessoa apenas foi capaz de propiciar autonomia e suficiência àquela família, eu imagino que se nós nos unirmos, se as famílias se unirem, se as comunidades se unirem, se o governo municipal se unir, juntamente com o governo estadual, juntos nós podemos fazer a diferença. E esta política de produção rural, mediante uma melhor atenção às pessoas que estão plantando, que estão produzindo, que precisam escoar a sua produção, precisam vender a sua produção por um preço mais justo para que possam sobreviver, lá naquele ramal, onde a produção, ela equivale à segunda maior produção no município de Presidente Figueiredo. Toneladas e toneladas de pimenta saem dali, de cheiro verde saem dali para abastecer as nossas mesas. Certamente, se nós continuarmos com esta política e procurarmos dar a atenção necessária que o cidadão precisa, lá onde o plantio está acontecendo, lá onde a terra precisa ser aradada, lá onde os insumos precisam chegar, a semente precisa chegar, a assistência técnica precisa chegar para que a produção seja melhor, nós teremos melhores resultados. Então, estamos aqui também atravessando deputado, um requerimento. me conceda uma parte, como possível. Pois não, deputado Iker, por favor. Deputado Dan, primeiramente parabenizar Vossa Excelência por trazer para o plenário a questão da cadeia produtiva. Vossa Excelência faz um relato de conhecimento de causa de 2019 para cá. Vossa Excelência identificou em 2019, passados 4 anos, não mudou a realidade. E nós estamos falando de Presidente Figueiredo. Porque a problemática hoje do interior, do setor produtivo, é o escoamento da produção. O que acontece em Figueiredo, acontece nos ramais de Manaus, é a questão, presidente Roberto, dos ramais estarem praticamente intrafegáveis. Se você for na feira da Aparecida, que amanhã terá, e conversar, deputado George, com os agricultores, muitos relatam que para tirar a sua produção dos seus devidos ramais,
tem que passar um cabo de aço num jiricozinho para poder rebocar. E o que isso é importante? E eu estava conversando aqui com a deputada Mayra. O secretário de produção tem que vir agora no exercício, no início dessa legislatura, e dizer qual é o planejamento estratégico. Como é que essa casa pode fiscalizar aquilo que não conhece? O Petrúcio, o IDAM, tem que vir a esta casa e dizer, olha, vamos fazer isso, e cabe a nós fiscalizar. Me dói o coração quando eu escuto de um empresário que a farinha vem do Paraná, mas não vem de Uarini. Que os produtores de Uarini morrem na mão do atravessador. E fica o interior condenado à pobreza. Eu acho que o grande desafio de nós contribuirmos, e aí, deputado, no primeiro momento, para nós podermos contribuir, nós precisamos entender. Se um secretário de produção rural não tiver a coragem de vir nesta casa dizer, o nosso desafio para 2023 é esse, e nós vamos passar a fiscalizar. Porque senão, deputado Dan, é uma triste realidade. Vossa Excelência relata uma visita de 2019 para hoje, de presidente Figueiredo, deputado Cristiano, que não mudou a realidade, também de Manacapuru. Aqui, gastos milhões numa AM necessária, mas Manacapuru era para estar produzindo bem mais do que produz hoje, para estar alimentando o maior mercado consumidor de alimento do Norte. Se nós olharmos, deputado, os estados circunvizinhos ao o Amazonas, olham, brilhando os olhos, para esse mercado consumidor. Só quem não ganha com isso hoje é o nosso interior. Então, quando Vossa Excelência traz essa discussão, traz essa reflexão, para mim poder contribuir, eu preciso entender qual é o planejamento estratégico. Eu estou atravessando um requerimento, convidando o setor produtivo do governo para que venha numa reunião, no plenário, aonde for, para explicar o planejamento estratégico de 2023, para que, sem a contribuição, sem a análise, só nos cabe criticar. O que nós estamos propondo, que eu quero propor, dentro desse vosso raciocínio, que era uma das minhas bandeiras, é que a cadeia de alimentos do Amazonas, o Amazonas não tem capacidade de ser autossuficiente, mas não dá para entender a farinha vindo do Paraná e não do interior. Então, eu quero agradecer a parte, Vossa Excelência, parabenizá-lo, que possamos estar juntos. Eu quero poder contribuir, deputado. Eu sou oposição, repito, aos problemas. E nós temos um problema grave. O interior, hoje, passa fome por falta de apoio do governo. Obrigado pela parte, nobre deputado Wilker, acatando ao mesmo. Quero dizer que a minha intenção em estar aqui apresentando exatamente o relatório que estou apresentando da minha estada ali em Presidente Figueiredo, não pela primeira vez e certamente não pela última, certamente mais ainda estarei presente nas comunidades dos municípios onde existe a necessidade de procurarmos identificar os problemas e propor aqui soluções. A minha intenção aqui é exatamente no sentido de propor soluções, de alguma maneira, poder estar falando também com os governantes, não apenas aqueles que estão no município de Presidente Figueiredo ou em outros municípios onde efetivamente a produção rural acontece. Mas eu já estive também aqui em Manaus, na Zona Leste, e ali na Zona Leste, vou trazer alguns vídeos e fotos com relação à produção rural. As pessoas estão produzindo alimentos ali no meio de esgotos, estão produzindo alimentos ali no meio de um ambiente bastante hostil, sem que a infraestrutura chegue até aquela localidade, sem que o arruamento esteja bem trabalhado nesse sentido para poder atender bem a esse produtor rural. Quando
ao escoamento da produção, quando a infraestrutura não chega até o lugar ou até o local onde a produção está acontecendo, alguma coisa precisa ser desenvolvida para que nós possamos melhorar a condição do produtor rural e possamos viabilizar com que essa produção chegue às nossas mesas, inclusive por um preço mais barato, com melhor qualidade. Nós consumimos e podemos consumir por um preço mais em conta e com uma melhor qualidade a alimentação, e isso é bastante interessante. Então, lá naquela comunidade, nós precisamos escoar a produção. Naquela comunidade, nós precisamos oferecer a possibilidade para que os produtores adquiram os insumos por um preço justo. Naquela comunidade nós precisamos de uma melhoria na pavimentação ou da recuperação do ramal, nós precisamos de orientação técnica, nós precisamos ali naquele ramal também de uma melhor eficiência do IDAM, que não tem chegado no local onde está o produtor. E eu não estou falando aqui do que ouvi falar, eu estou falando aqui do que vivenciei e vivencio na prática. Então, esta melhoria precisa acontecer. Qual é a minha sugestão? Deputado Dan, o senhor está falando aí, apontando alguns problemas, é que haja uma desconcentração das atividades para atender melhor a produção rural, o produtor rural, para que o governo municipal, o governo estadual, juntamente com todos aqueles atores que interagem com o produtor rural, possa estar onde existe a necessidade e o problema possa ser solucionado para que nós possamos ter melhor qualidade de vida, melhor produção rural, preço mais justo e nossas mesas abastecidas com melhor qualidade. É a minha sugestão de solução, não falando apenas de problemas. Mas, meu querido deputado Roberto Cidade, eu também quero aqui falar um pouquinho em relação à questão da segurança pública. Ainda há pouco, o meu colega, o deputado Cabo Maciel, fez um relato aqui de uma operação que aconteceu no município de Parintins. E, ao longo deste final de semana, eu tenho me debruçado um pouco e feito algumas reflexões em relação ao cenário atual da segurança pública no estado do Amazonas. E, novamente, minha fala aqui, ela vai na direção de buscar uma maneira de ajudar, emprestando um pouco da experiência que tenho, da formação que tive e daquilo que conheço em termos de segurança pública. Não querendo ocupar lugar de ninguém, muito pelo contrário. Inclusive, tendo como amigo o governador do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, o nosso vice-governador e os gestores do sistema de segurança pública. No entanto, eu não poderia me refutar e deixar de falar aqui daquilo que estou vendo e que percebo que a população também está percebendo e sentindo nesse contexto. Nós tivemos um episódio bem estranho nesse final de semana. Não era Réveillon, não era Natal, e nós vivenciamos um episódio bastante constrangedor para o sistema de segurança pública nesse fim de semana. Claro, e aí parabenizo a ação integrada desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública, pelo nosso comandante-geral, Coronel Vinícius, pelo delegado-geral, essa ação integrada que possibilitou a detenção de diversos cidadãos infratores e os retirou da sociedade, pelo menos no tempo em que a lei permite, de acordo com aquilo que está previsto no nosso marco regulatório. Contudo, a minha reflexão, e aí ouvi aqui a fala do nosso deputado, meu amigo, o deputado Cabo Maciel, me uno a ele quando ele fala da necessidade de nós estarmos desenvolvendo operações integradas que estejam buscando amenizar o problema vivenciado nos diversos municípios do estado do Amazonas. Contudo, eu quero deixar aqui uma fala no sentido de uma reorganização do nosso sistema de segurança pública para que ele possa efetivamente primar pela prevenção,
para que ele possa priorizar a prevenção, para que nós, quando for necessário, possamos sim desenvolver operações, repressão qualificada e buscar soluções para o problema da segurança pública. No entanto, prioritariamente que nós possamos definir indicadores, definir metas para atuar na prevenção da violência, ou seja, impedir que determinados tipos de crime continuem acontecendo com tanta evidência e estejam preocupando os nossos cidadãos, a nós e aqueles que estão nos ouvindo e que nos posicionaram aqui como representantes nesse momento. Deputado, nós precisamos... Pois não. Possível, me concede uma parte? Pois não, deputado. Deputado Dan, o Vossa Excelência entrou no assunto da segurança pública e essa legislatura ganha, deputado Roberto, nesse quesito, nesse tema, que Vossa Excelência tem uma larga experiência na questão das políticas de segurança. Eu sou economista e, para mim, política pública sem recurso, tu pode ter as melhores das ideias. Sem aporte, sem prioridade, o melhor técnico fica subutilizado porque as suas ideias não são colocadas em prática. Eu estive com o secretário de Segurança Pública no final da legislatura passada, vindo de Tocantins, que teve 2 horas de tiroteio na frente da cidade, deputado Cristiano. A guarnição lá era um capitão e 3 soldados. A pergunta essa pergunta eu não sei lhe responder, mas o secretário de Segurança precisa vir na Comissão de Segurança Pública dizer qual é o planejamento para 2023. Como é que está hoje? É recurso que o senhor precisa? Então, nosso papel aqui é fiscalizar o orçamento, a aplicação do orçamento. Então, nós precisamos entender o que se pode fazer, o que se tem para fazer. Qual é o planejamento para a segurança pública? Em que a gente sabe que não é só armamento e viatura. Nós temos que dar 2 passos para trás. O que o Estado vai fazer para evitar que a nossa juventude vire soldado do crime? Cadê os programas como Jovem Cidadão, Galera Nota 10? Muda o nome, não quer prestigiar gestões passadas, muda o nome. Mas nós temos que entender. Eu não quero começar o mandato criticando. Mas o secretário de Segurança Pública, certo, que me recebeu super bem, por sinal, foi o único secretário que não teve medo de receber oposição, que eu não vou lá para morder, eu vou lá para tirar dúvidas. Porque quando eu peço para vir aqui o secretário de Saúde, que ele não vem a esta casa, mas é campeão de representar o governo aqui em homenagem, amanhã teremos uma tribuna sobre o quê? Salário em atraso de enfermeiras e técnicos de enfermagem. Tá, agora falando um deputado Cristiano, os médicos não recebem há 6 meses. Para onde está indo 30 bilhões do governo? Então, deputado, para que Vossa Excelência possa compartilhar os seus conhecimentos para com essa legislatura e principalmente para com a sociedade, certo? Eu percebo que o atual secretário de Segurança Pública tem boa vontade. Mas, na minha fala, da fala dele para comigo, da última vez que eu estive lá, deputado Tiago, faltava recurso, faltava investimento. As bases Anzóis hoje são insuficientes. O Alto Solimões, e eu fiz uma propositura, deputado da Câmara, que o Exército, nas fronteiras, que tem a obrigação constitucional de patrulhar as fronteiras, que o Estado possa fazer um termo de cooperação. Nós não estamos dizendo que o Exército fará o trabalho da PM, mas é sabedor, deputado George, que uma lancha do Exército patrulhando as fronteiras no Alto Solimões inibe a ação dos piratas, que dominam os rios. Os rios do Amazonas não pertencem mais aos ribeirinhos. De Fonte Boa para cima, George, virou terra sem lei. E é essa discussão, deputado Dan, que nós temos que travar aqui para poder ajudar o governo. Então, peço que Vossa Excelência, eu vou fazer um requerimento a Vossa Excelência, no seio da Comissão de Segurança Pública, para convidar o secretário de Segurança Pública e o comandante da PM, que eles precisam trabalhar juntos. Não sei se a animosidade dos dois já foi superada, certo?
Porque o que se tinha aqui é que existia uma competição interna, não pode, nessa briga, nessa divisão, quem é a sociedade. Então, eu queria propor que nós possamos, a Assembleia, não somente a comissão é temática, mas não impede que qualquer deputado participe dela. Que nós possamos convidar o secretário de Segurança Pública e o comandante da PM para que eles possam orientar esta casa quais são as ações para 2023. Obrigado, deputado. Deputado, obrigado pela parte. Na sequência do raciocínio aqui desenvolvido, né, e entendendo a preocupação do deputado Wilker Barreto, a Comissão de Segurança Pública, ela já foi instalada e, em reunião, deliberou uma visita à Secretaria de Segurança Pública, não trazê-la até aqui, mas irmos até lá, em primeiro plano, para poder ouvirmos do secretário de Segurança Pública, né, do plano que está sendo posto em prática, juntamente com os diversos comandantes, né, ou os gestores do sistema, mas não apenas isso, fazer exatamente aquilo que nós estamos fazendo, indo até Presidente Figueiredo, mas nós vamos lá no bairro de Jorge Teixeira, está deliberada a primeira audiência pública para o bairro de Jorge Teixeira, e nós vamos até lá, no bairro de Jorge Teixeira. Também está deliberada a audiência pública no município de Iranduba, e nós vamos até lá. E uma outra, onde nós vamos convidar os atores sociais para estarem aqui conversando conosco, a fim de que possamos identificar soluções para os problemas que estamos apresentando. E, naquilo que for necessário, interagir com o governo do Estado para verificar essa questão também que envolve planejamento e orçamento. Planejar para executar sem que haja orçamento, de fato, isso não é planejamento, é um pesadelo, né? E já estive no sistema, nós deixamos como legado o primeiro planejamento estratégico da Polícia Militar, e eu me recordo que, ao apresentar o planejamento, nós apresentamos um requerimento ou um ofício solicitando o orçamento para cumprir o planejamento. E nós precisamos rever, de fato, essas questões. É uma discussão que é bastante interessante e nós precisamos aprofundar. Mas, como tenho dito, nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui, né, nós que fomos eleitos pelo povo para estarmos aqui, para apenas apontarmos problemas. E eu quero deixar aqui a minha sugestão de solução. No ano de 2019 ainda, estava comandante-geral da Polícia Militar, quando nós, juntamente com o então governador, aprovamos uma lei que prevê a premiação do 14º e 15º salário para os policiais, militares e civis que, em conjunto, conseguissem reduzir os indicadores de violência. Se nós estamos com diversos indicadores de violência em alta e precisamos conter e reduzi-los, por que não valorizar os policiais, a exemplo do que é feito com a educação, e pôr em prática essa lei que já está aí há décadas já, sem que seja regulamentada? E estou me entrando com requerimento para solicitar a formação de um grupo de trabalho para apresentar os indicadores para regulamentar esta lei, a fim de que os policiais, militares e civis possam fazer jus a esta gratificação, a esse prêmio pela sua produtividade, pela sua boa ação, contenção e redução da criminalidade. Mas nós temos outras leis que podem ser postas em prática a partir de agora. Nós estamos falando no concurso público, o delegado Péricles, quando esteve aqui em outro momento, falava da necessidade de contratação dos policiais civis que já se formaram. Mas nós temos os veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que podem ser reconvocados para suprir uma necessidade imediata de efetivo nas ruas. Esta lei existe, está vigindo e basta apenas ativá-la e convocar os veteranos, aqueles que têm qualificação, aqueles que têm saúde, aqueles que têm boa capacidade física para estarem nos quartéis, liberando aqueles que estão no interior de quartéis para estarem nas ruas, desenvolvendo a atividade fim da Polícia Militar, complementando o efetivo e estando presente onde há ausência de policiais.
polícia, por que não? Então, nós temos leis vigindo que estão disponíveis e podem ser acionadas ou ativadas para, de imediato, já poder propiciar ao governo do Estado e ao sistema de segurança pública uma melhor condição de resposta e de presença nas ruas, reduzindo a sensação de insegurança com a qual convivemos. Se nós formos lá no ano de 2011, foi apresentado uma estratégia estadual de segurança pública para a faixa de fronteiras e divisas. E lá já, naquela época, nós tínhamos os municípios polo definidos e existia a previsão de implantação de forças de resposta rápida integradas em cada um dos municípios polo. Por exemplo, Parintins, deputada Mayra, era um desses municípios. E esta força não foi implantada até o dia de hoje. Tabatinga, um destes municípios, São Gabriel da Cachoeira, um destes municípios, Humaitá, um destes municípios, Boca do Acre, um destes municípios. Mas o que isso tem a ver com sensação de segurança? Isso tem tudo a ver com a capacidade de pronta resposta para que, quando o município adjacente esteja sendo assolado pela criminalidade, dali, de pronto, imediatamente saia uma força integrada de segurança para realizar a operação que a cada ano é realizada, talvez a cada semestre, dependendo da capacidade de cada estrutura de segurança pública. Então, se nós pormos em prática algo que já existe, de pronto, nós já temos condição de melhorar em muito esta sensação de segurança. Sensação de segurança é necessário e segurança não é algo que se trate depois de amanhã. Segurança é para hoje. Vamos valorizar os policiais, vamos dar a eles a database, vamos fazer com que os veteranos se sintam úteis, sejam reconvocados e possam estar no interior dos quartéis. Vamos pôr em prática a estratégia estadual de segurança pública integrada para a faixa de fronteiras e divisas e vamos fazer com que a população esteja mais segura. É a minha fala aqui e me coloco novamente à disposição, tanto do governo do Estado quanto dos governos municipais, para que nós possamos dar continuidade a este debate em outros fóruns. Minha continência, presidente, foco na missão